Olá, pessoal. Por aqui é a Coronel Maria Costa, presidente da CAB. Ao meu lado aqui a nossa Fran Marques, a nossa jornalista da CAB. E hoje o nosso CABcast é muitíssimo especial. Nós temos o prazer, temos a honra de receber duas mulheres maravilhosas, duas policiais militares que fizeram e fazem a diferença num programa maravilhoso que é o Provide, que é já um policiamento orientado ao problema que começou lá, quando que começou? Mi 1991. 1991. Nós vamos fazer uma retrospectiva, porque hoje, né, Coimbra, quando a gente fala de Provide, não sabe como aconteceu, quais Sim. foram os primeiros passos. E por isso, né, hoje nós vamos caminhar, fazer essa retrospectiva. Eu sei que começou com você e com a Lucimar, que é da minha Sim. turma, Sargento Lucimar Rodrigues. Depois entrou a Camarano, Subtenente Camarano, que é quase tenente já, vai ser promovido em breve, Amém. que fazem toda a diferença nessa construção, nessa caminhada. Que hoje, né, o Provide é um orgulho para a Polícia Militar e Sim. nós temos que registrar, nós temos que acompanhar e dar todo o apoio. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Primeiramente, nós gostaríamos de conhecer um pouquinho quem é a Sargento Coimbra e quem é a Subtenente Camarano. Quer começar? Vou te dar as honras, imagino. Obrigada. Então, eu sou Sargento Coimbras, eu sou da turma de 87 na Polícia Militar, ainda na época que era só CPFEM, e foi lá que eu conheci a Cabo Lucimar. Trabalhei com ela no rancho por um período e depois fui para as ruas, tive filho, aí fui trabalhar no 190. E aí um dia lá no 190 recebi uma ligação da Cabo Lucimar na época, porque ela sabia que eu tinha magistério, assim como ela também, e ela perguntou se eu gostaria de trabalhar com ela na Guarda Mirim Integrada, no setor PSU em 1991. Você já era sargento? Não, eu Não? era soldado. Soldado? Ah, então. Soldado. Eu era soldado e a Lucimar era cabo. É porque a Lucimar entrou em 83, junto Uhum. comigo, né? Você Sim, entrou em 87. sim. Aí começaram, né? Aí a gente fez uma amizade ali no rancho, né? E daí fui trabalhar no 190, depois que eu tive meu primeiro filho. Eu brinco e falo que eu tenho um primogênito, que é o Bruno, o Provide, que era o Promoves na época, né? O do meio, e a Rebeca, que é a mais nova. E aí a Lucimar me fez esse convite para trabalhar na Guarda Mirim, na década de 90, 91. E eu falei com ela, eu vou conhecer o trabalho primeiro, depois eu te respondo. Daí eu fui e era um trabalho desenvolvido num galpão comunitário entre a 26 e a 30 no setor PSU, com aproximadamente 200 crianças na época. Só que a gente ficou pouco tempo, um ano no máximo, e aí veio com o advento do ECA, né? Dizendo que estavam militarizando as crianças por conta de ordem unida, fardamento, essas coisas, né? E não era só Hierarquia, isso. disciplina, né? Que o pessoal sempre fala. Hierarquia, disciplina, que acredito que são coisas boas, que ainda hoje tem, né, batalhão escolar, tem guarda-mirim não, Escoteiro? escoteiro, É. escoteiro. Tem no escoteiro, né? E que faz toda a diferença. E naquela época a gente assistia a essas crianças. Muitos deles filhos de ex-presidiários, presidiários, e muitos deles passavam por violência doméstica também. Claro que tinha outras, né, de família funcional. Eu tive até o prazer, posso? Óbvio. Eu fui monitora do irmão da Camarano, que hoje é um doutor, né? Olha que Que a vida legal. É um doutor que a mora em vida dá Portugal, voltas, né? né? Acabou de voltar. Assim, o destino Aham. queria que a gente Cruzando tivesse junto. vidas, né? É. Sim. E aí a gente começou a trabalhar na Guarda Mirim, quando veio essa suspensão da Guarda Mirim, agora em todo o âmbito, né, nacional, a gente pensou, e agora, o que que a gente vai fazer? Né? Voltamos para a tropa e o que fazer com essas famílias? Porque a gente já assistia essas famílias em reuniões, com psicoeducação já na época, né? Eu era
pedagoga, fazia magistério e trabalhava com as famílias na igreja também, um trabalho muito grande que a gente fazia com famílias e, enfim, a gente já assistia essas famílias, já encaminhava eles para a área profissional, menor aprendiz na época, né? E muitos tinham situação econômica muito difícil e eles precisavam ajudar os pais. E aí eles chegaram até mim, a Lucimar, e pediu que a gente continuasse ajudando os pais. Porque muitos pais não iam para as reuniões porque não sabia assinar o nome, porque às vezes a mamãe estava com o olho roxo, porque o papai chegou nervoso do trabalho e bebeu muito, né? O papai estava desempregado, então já acontecia tudo isso desde aquela época. E foi onde nós começamos a trabalhar, inclusive na garagem da família de um deles que era assistido ali no PSU. Então, nós podemos dizer que a partir de uma experiência com as crianças, né, que Sim, com vários problemas sociais, sim, mas aí vocês passaram a conviver também com essas crianças que sofriam, né, as consequências de uma violência doméstica, como você sim, citou aí. A sim. mulher não ir por causa do olho roxo. Bom, a gente vai prosseguir. E você, como é que foi chegar já depois da Lucimar, né? Ou você trabalhou ainda com a Lucimar e a Coimbra trabalhei, juntas? trabalhei sim. Então, em 2004, né, eu fui fazer o curso de cabo. Você E- entrou na e vo- polícia quando? Então, vou me apresentar, É, né? é. Subtenente Camarano, entrei na polícia em 1995, já participei de um curso misto, né? É, Já não era mais só ali na CPFEM igual ela. Não, já era uma outra realidade. O meu curso fundou o BPTran, né? Então, assim, os meus primeiros anos foi ali na unidade de trânsito, depois recebi um convite para trabalhar no antigo Cefap, aonde tive o prazer, né, de trabalhar com a senhora. E depois que eu tive meu primeiro filho, em 2006, pedi para ir para o 8º Batalhão, porque ficava mais perto da minha casa, para as questões de logística, de amamentação, ficava mais fácil. E aí eu reencontro com Ibras, né, no 8º Batalhão, e aí esse, esse projeto já tinha tomado uma dimensão muito maior, já não era mais Promoves, era Eduques, quando eu cheguei já era Interessante que a Eduques, gente se conheceu no curso de cabo. Do justa curso de cabo, fomos parar no BOP, no BOP. E a Batalhão gente de Operações Especiais. fizemos aquele treinamento, né? E Sim, eu falo assim que foi uma experiência muito interessante, porque assim, como é bom a gente conhecer outras realidades, né? Eu acho que a polícia ela ainda carece dessa maturidade de não pressupor e não julgar a atividade realizada por outros segmentos sem ao menos conhecer, né? Então a gente se deparou com uma realidade assim de pessoas muito apaixonadas por aquilo que fazia, que se dedicavam muito. E aí a Coimbras, ela sempre fazia esse paralelo, né? Assim, olha, a gente lá também se dedica tanto, né? Eu não conhecia o projeto e desde lá do BOP, assim, nessas oportunidades ela ficava me explicando sobre a atividade. Eu tinha acabado de me formar em psicologia, vou retornando para as nossas unidades, né? Acabei que eu retornei para o Cefap, ela retornou para o 8º Batalhão. sim. E aí, depois que eu tive meu Esse filho, a gente retorno se que vocês encontrou. se referem é depois dessa experiência ou Lá no depois do BOP. curso? Depois. Fizeram. É Mas foram fazer isso. um curso no BOP qual? Curso de cabo. Não, quando Um curso acabou o de curso de cabo, a cabo, gente tá. foi transferida para o Porque só BOP. numa retrospectiva. Então, É, começou com a Lucimar, nessa experiência de trabalhando com crianças e adolescentes, onde Sim, vocês já perceberam que no cotidiano dessas crianças e adolescentes já havia muita sim. violência doméstica. Uhum. E aí, já você como pedagoga, a Lucimar, apaixonada pelo que fazia, já ali já perceberam que era preciso fazer algo, né? Sim. Aí saíram, fizeram o curso de cabo junto com ela. E aí, Mesmo durante o curso de cabo, eu fazia também todo o trabalho junto com a Lucimar, junto com a Lucimar. mesmo E aí, estando no quando que curso. foi, assim, começou mesmo? Era Promove? Promoves. Depois Promoves, depois é Duques, para chegar hoje é Improvide. Como é que foi? É uma portaria? Então, o que que acontece? De 91 até 2006, era chamado ainda Promoves, Programa de Mobilização Voluntário Educativo de Segurança. Dentro da estrutura do Promoves, que era muito pequena, né? A gente trabalhava numa equipe muito pequena. A gente tinha uma viatura e
muito, muito ruim, né? E aí a gente começou a trabalhar ali só em torno do 8º Batalhão e no setor PSU, uma comunidade menor, que era o que a gente conseguia atender. E começamos a trabalhar com o currículo Além de Ler, que foi um objetivo estratégico no qual nós encontramos para, além da leitura, reeducar essa sociedade, essa comunidade, né? Eram pessoas, né, que eram vítima do sistema, vítima da pobreza, vítima da violência, e a gente começou a trabalhar com eles e deu esse nome de Além de Ler, porque a gente queria romper com essa expectativa que eles tinham da vida, que não tinha nenhuma expectativa de futuro, né? Sendo discriminados, sofrendo todo tipo de preconceito e violência. E tinha uma visão muito deturpada da polícia militar, era só truculenta, né? Só repressora. E a gente queria desmitificar isso, então a gente Aproximar, começou a né? aproximação dessa comunidade, trazer essa comunidade para o interior dos batalhões da polícia. Então a gente começou com turmas dentro da companhia, da 2ª Companhia do 8º Batalhão no PSU. E depois foi crescendo e aí tendo um suporte maior, apoio do nosso comandante do 8º Batalhão e se estendeu ainda para o 8º Batalhão e para o Setor O. Então a gente foi aumentando, ampliando ali os atendimentos e começamos com o currículo Além de Ler, onde os profissionais trabalhavam em orientação a essas famílias, palestras socioeducativas, né, em apoio com alguns parceiros da comunidade local, A equipe era mista empresários. ou era só a maioria era mulher? A equipe era mista, né? Começou eu, Lucimar e mais 2 policiais militares. Aí depois a gente foi aumentando. Sempre teve um na parte administrativa ou 2 e sempre 2 na rua e isso foi ampliando, né? Tomando uma proporção maior. E aí esse currículo, Além de Ler, trouxe para o interior dos batalhões muitas demandas de denúncia de abusos, de violência, né? Contra a mulher, contra a criança, contra a mãe, a avó, enfim, por conta de dependência química, transtorno mental, enfim, de várias ordens. E, devido a essa demanda, eu precisei de ajuda para atender essa parte da comunidade aí que sofria violência. Então, a gente começou a buscar parcerias. Então, a primeira parceria que a gente teve foi com a faculdade de Ceilândia, que veio uma professora que era pedagoga e alguns estagiários. Enquanto eles ficavam com essa parte mais pedagógica, ensinando os pais, a gente formava a equipe de profissional para atender a violência no interior das famílias, nas casas e parcerias também, sempre existiu. Conselho tutelar, CRAS, CREAS, CPCA, Nesse DEAN, momento aí já era Promóveis. ainda era Ainda Promóveis, promove, por ainda era meio de Promóveis. portaria, ainda no âmbito do batalhão de Não área. existia portaria na época do É, Promóveis. Era tudo assim, apoio do nosso comandante da Ceilândia. Sempre é. mudava o comando, a gente ia lá e explicava Mas o toda. comandante percebeu que era um policiamento ou um projeto onde tinha uma grande demanda e vocês estavam fazendo a diferença, por isso que, né, caminhou e consolidou para Sim, chegar hoje. ele percebeu isso, mas quando tinha as trocas, tinha os que impulsionava para frente e tinha outros que puxava para trás. Ah, É era uma normal, luta. era uma luta. E eu e a Lucimar sempre comprando essa luta em prol da comunidade. Até o dia em que a gente conseguiu institucionalizar o programa, levar junto à Polícia Militar. E quando foi Aí isso? foi em 2006. 2006, é o marco, né? Foi E o aí, marco, foi 2006, na transição saída Coronel Azevedo e estava entrando o Coronel Lúcio Flávio. Aí a gente foi visitar o Coronel Azevedo, falou para ele, falou: "Então me prova que isso aí realmente funciona. funciona, vale a pena, é de segurança pública". Eu falei: "É, e eu mostro para o senhor". Então traz a documentação, nós passamos a noite inteirinha, mais Lucimar debruçada ali, fazendo documentação. Nessa época, Tenente Renata, era tenente ainda, visitou a gente a mando do comandante, diante dessa institucionalização, porque tinha que mudar o nome, dar uma nova forma para o Edux, que aí se tornou Edux, Aí, Educação para a 2006 é do. Cidadania e Segurança. Uhum. Ok. 2006 teve esse reforço aí, né, quando foi institucionalizado por portaria agora, e aí nos ajudou bastante, tanto com apoio, recurso humano, recurso físico, espaço, tudo, enfim, que a gente precisava para melhorar, né.
Vamos progredir, né? E de Edux para chegar no Provid, como é que foi? De tanto a tanto? O marco Então, foi vamos lá. 2000, 2006 foi o grande, né? o grande. O grande, porque a gente lutava muito, porque Foi o primeiro grande todas as passo. vezes que a gente esbarrava em mudança de governo ou de comando, quase que a gente ia perdendo tudo. Tirava a equipe de lá do batalhão. Tirava a equipe, Tirava a viatura. tirava a viatura, falava que ia acabar o programa. Agora, Aí a comunidade se Mas mobilizava. só para a Fran entender aqui, porque às vezes o comandante, ele tá tão, eu não estou defendendo, às vezes Sim, a falta de sim. percepção, mas é que às vezes o comandante está ainda naquele tempo ainda de ver sim. que é só viatura na rua que resolve. E o programa Algo provou, inovador. Prevenção foi provado primária. que foi fazendo a prevenção para Sim. evitar justamente a viatura ir lá e fazer aquele Sim, atendimento ali perfeito. já de Uhum. repressão, né? Porque ali depois da ocorrência. Sim. Então, às vezes, né, tinha uma dificuldade mesmo. No meu tempo, no pessoal mais Sim, antigo, sim. não via, não percebia, melhor dizendo, a questão da prevenção, que está fazendo uma prevenção primária. Sim. Todas as vezes que você entra, ou acompanha, né, uma mulher vítima de violência doméstica, as crianças ali, você está fazendo a prevenção, não é isso? Literalmente. Literalmente. Então, eu fico muito orgulhosa de conversar com vocês para ir mudando a perspectiva das pessoas, dos comandantes, e hoje, né, ser um programa maravilhoso, né? Ser um policiamento, né, um tipo de policiamento na Polícia Militar. Agora, eu quero ressaltar uma coisa que eu aqui, civil, vendo isso, eu consigo ver como é importante a presença feminina dentro da polícia. Porque foi necessário uma sensibilidade, que é feminina, de vocês conseguirem ver a dor dessas Sim. famílias, e a perseverança da mulher, né? A Sim. mulher é muito resiliente Sim. e muito perseverante, né? Então, E assim, foram parabéns. muitos anos assim de luta e determinação para mantê-lo vivo, para mantê-lo. Hoje o Provid não existiria, não. Eu Mas falo. vamos voltar à retrospectiva. Aí sim. do Edux para o Provid. Sim. Aí depois eu vou lhe perguntar, camarada. E aí já foi tomando, foi se tornando, né, tão Aumentando forte muito, de demanda, muito, de sim. observação já institucional, já era institucional, Sim. e fica melhor. Quando é institucional, você passar para os Cresce, batalhões. é. Quando é só um projeto piloto, como começou lá no 8º Batalhão, mas de repente toda a Polícia Militar passou a perceber, entender que tinha que caminhar mesmo com Sim. este tipo de policiamento agora. Sim, aí essa parte administrativa passou todo lá para os CPCAs na época, né? Era CPCAs, então a gente ficava com a parte administrativa lá no plano e todo operacional ainda em Ceilândia, antes de ter essa demanda maior em todo o Distrito Federal. E foi crescendo, crescendo, crescendo muito, a necessidade foi aumentando e os comandantes começaram a nos apoiar, né, de forma mais incisiva aí, né, camarada? Assim, passamos muitas lutas, mas nós tivemos muitas conquistas também, mesmo com pouquíssimo recurso. Cada família que a gente conseguia resgatar, restaurar, livrar da morte, feminicídio. Pegamos tantos casos pesados de pedofilia, abuso sexual contra criança, né, camarada? Até casos de sequestro a gente já pegou. Cárcere Lá atrás, privado, cárcere privado, pais que abusavam de filhas com deficiência idosos. intelectual, idosos. Então, assim, foram inúmeros casos que a gente atendeu, mesmo ainda não tendo essa estrutura toda que tem hoje. E aí, de 2006 até eu sair, 2013 mais ou menos, aí eu falo que nessa época que eu saí, eu me senti honrada a primeira vez, né? E honrada, assim, E até. praticamente, só para o pessoal entender, Sim. praticamente você se dedicou aos seus 30 anos? Quase 30 anos, Quase 27 anos. 27 anos à Polícia Militar trabalhando nesse programa. Nesse programa. Foi nesse programa mesmo. É que você Meu começou filho, soldado, né? 1991. Eu saí em 2013, né? Mais de 20 anos eu me dediquei. E eu brinco muito que o meu maior opositor e depois o grande colaborador na minha vida foi meu marido, porque ele é policial militar e ele era muito operacional. E a gente, além de ter todas essas lutas aí em termos de comando, em relação ao comando, tinha dos nossos próprios pares. Porque ele, enquanto marido, ficava muito aborrecido de ver minha dedicação tão grande, a falta de reconhecimento, e me via chorando em casa com 2 filhos pequenos, como ele, policial militar. Ele falava, larga isso aí, isso não é serviço de polícia, não.
Porque era muito operacional, não entendia. Eu explicava, orientava, mostrava, até o dia em que ele encontrou um senhor que era dependente químico, morador de rua, que sofreu muito e passou por uma situação de violência dentro do lar dele e pediu ajuda para a gente. Falei, nós vamos ajudar. E aí eu fui, era lá na praça ainda, lá de Taguatinga, Centro Comercial de Taguatinga. Sentamos, conversamos com aquele homem, ajudamos, encaminhamos ele para a rede de apoio, ajudamos a família. Ele viu a diferença na vida desse homem, ele começou a somar com a gente. A ponto de 2, 3 horas da manhã, né, Camarano, quando a gente era solicitada por alguma família que estava em crise, ou ideação suicida, ou autoextermínio, como foi casos que a gente pegou, né? Tá. Agora vamos Vamos lá. explorar um pouco aqui a Sim, nossa ela tem muita subtenente. coisa boa para contar. Porque eu já assisti um programa que você fez com outras, falando do tema, e fiquei encantada, assim, com o teu conhecimento, com a sua dedicação. Fala um pouquinho pra gente, como é que... Eu sei que você começou, né, fazendo um curso lá de cabo, ela falando para você do programa, mas depois você se apaixonou, né, pelo Provid. E é uma coisa, eu sempre digo, eu trato os meninos, né, os nossos policiais que têm curso de providianos, eu falo assim, olha, essa é uma temática que vai agarrar a gente em algum lugar que a gente não consegue se desconectar. Eu me lembro que nos meus anos iniciais na polícia, né, trabalhando ali na unidade de trânsito, muitas vezes ali, durante muito tempo o meu posto foi a rodoviária, e eu conhecia aquela comunidade assim, daquele local, todo mundo por nome, comerciante, as prostitutas, os michês, os comerciários, Rua, né, os mendigos. os mendigos, aqueles meninos que estavam naquela situação completa de abandono, de violação de direito inúmeras. E eu me incomodava com aquilo, eu ficava assim, gente, nós somos policiais e a gente fica olhando isso aqui e tá tudo errado. Fazendo de conta que não viu nada. E eu falei, e a gente vai fazer o quê? Vamos esperar um crime acontecer, a gente vai lá, leva para a delegacia, mas esse povo tá na rua, mas assim, o que eu posso fazer? Será que eu posso fazer? E aí eu comecei a conversar com essas pessoas para entender o que fazia essas pessoas estarem na rua. Provavelmente deve existir, mas eu não conheci nenhuma nos muitos anos que eu fiquei nessa atividade, que foi parar na rua porque o ambiente do lar era bom. Então, era mais fácil lidar com a hostilidade da rua do que dentro do próprio lar, porque dentro do lar a gente espera afeto e proteção. Nossa, é forte isso, viu? E aí eu comecei a ver assim, meu Deus, a gente vai ter um encontro com a violência doméstica em algum momento da vida, queira ou não. Na nossa profissão é inevitável. E aí eu comecei conversando com essas pessoas, isso me gerava uma grande angústia. Aí eu procurava entender assim, olha, e o que eu posso fazer? A gente não tem muita ideia do que é trabalhar em rede. Quando eu conheci a Coimbras, eu achei isso maravilhoso, porque além da inspiração do programa, né, que ela já desenvolvia na cidade de Ceilândia, hoje a gente fala trabalho articulado, né, ligação entre instituições, trabalho entre rede, mas antes isso não tinha um nome, né? E elas faziam isso de forma intuitiva, porque elas sabiam que não era possível trabalhar a violência doméstica, trabalhar a segurança isolada, pública né? de forma isolada. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, meu Deus, olha a resposta para tanta angústia que eu tive durante tantos anos. É isso. Eu falei assim, meu Deus, então algumas coisas que eu vi ali, eu podia ter encaminhado, né? No meu relatório final de policiamento, dizer o que estava acontecendo. Então, eu achei, assim, isso de uma grandeza. Eu falei assim, essas meninas estão na vanguarda. E aí passou o tempo, quando ela me convida para ir para o programa, eu fiquei muito lisonjeada. E, mais ou menos ali em 2008, eu fui integrar essa equipe, né? E aí a gente trocando muitas figurinhas. Primeiro eu fui entender do que se tratava. E aí a gente estava percebendo que
a demanda ela estava tomando uma outra forma, porque é isso, a segurança pública ela é dinâmica, né? E assim, graças a Deus, estavam vindo outras parcerias, o Estado começou a olhar para essas pessoas no âmbito de alfabetização, levar esse tipo de prática educacional que antes era limitadíssima, não alcançava toda a cidade de Ceilândia, nem de perto. Então, depois a Secretaria de Educação começa a olhar isso de uma maneira diferente. E isso foi importante porque nos deu um lugar para atender aquilo que já estava gritante e quem teria que fazer era a Polícia Militar mesmo, que era a questão da violência doméstica e a integração com a rede de enfrentamento, que a gente precisava consolidar isso de uma forma mais firme. E aí fomos trabalhar para isso, né? E essa época quem ganhou muito fui eu com a presença da Camarano. Porque ela Então veio bem você articulada com fez, isso, né? reforçou, digamos assim, Sim. já apaixonada pela temática, né, já em observação, né, das pessoas vulneráveis. E aí você se encontrou, né, dentro desse programa em poder fazer a diferença no contexto, né, do Provide, né? E aí você continua, né? Até hoje, né? Você é importante o pessoal saber, ela continua na ativa, né? Vai ser promovida a tenente em breve, mas é um referencial hoje na questão do Provide é a Camarano, correto? Pro Coimbra, correto? 100% correto. Para mim, Provide é Lucimar, Coimbras e Camarano. Ai, gente, quanta alegria, né? Porque, assim, eu não me via preparada, né? Nunca, nunca para. Olha, quando a gente olha para o tamanho que tem essa demanda, a gente fala assim: meu Deus, a gente precisa melhorar tanto, tem tanta coisa para fazer. Mas quando a gente olha para trás, em tão pouco tempo, eu falo pouco tempo porque, historicamente, se a gente olhar de 90 para cá, é ontem. Né? Sim. E, assim, para a gente mudar um contexto, uma realidade, né, uma estrutura, é pouquíssimo tempo para conseguir atingir isso. E a gente só conseguiu atingir isso porque a gente conseguiu plantar a semente no coração de pessoas. Pessoas que compraram essa ideia, pessoas que viram essa realidade, pessoas que aceitaram esse desafio, pessoas que suportaram toda a dificuldade. Falar de violência doméstica hoje, a gente já enfrenta grandes dificuldades. Imagina, vamos pensar isso há 20 anos, né? Sim. E a gente teve grandes parceiros nessa luta, Sim. que foram muito importantes. Então, assim, se a gente for citar nomes aqui, é complicado, porque a gente corre o risco de ser injusto. Mas para que Mas verdadeiramente hoje, né, existe uma rede de apoio. Sim. Existe. Verdadeiramente. Voltando lá quando você começou de forma intuitiva até, né, com a Lucimar, hoje, né, a realidade é diferente. Eu quero lhe perguntar Hoje sobre... é documentado, né? Hoje essa eu quero lhe parceria. perguntar um pouquinho sobre isso, né? Como está hoje, né, a importância do Provide e é tão importante que está em todas as unidades. Eu vou lhe perguntar, mas eu queria saber, acho que você também quer perguntar a ela, como é que ela se sente, né? Se sente Como mulher, como policial. não, e principalmente, né, vendo a grandeza do Provide hoje, O né? resultado, O resultado, né? O nessa resultado, caminhada aí. E, Pode chorar? Lógico. não chore, mas diga do coração ali. E nós vamos falar do livro daqui a pouco, É como eu me mas sinto. O meu grande sonho era ver a sociedade tendo esse benefício do Provide, de policiais especialistas, humanos, de entender, né? Essas pessoas que sofrem e sofrem duplamente, porque são vítimas. Quando procuram a justiça, se vitimizam de novo, porque muitas vezes barrava naquilo, não pode. Daqui a pouco, ó, seu marido volta. Porque Daqui é a pouco cultural, é né? cultural, cultural, é graças a Deus. machista, infelizmente, né? É. E o que ocorre? Muita gente sofria, a gente não sabia o que fazer. Quando surgiu a Lei Maria da Penha, eu falo que ela me ajudou demais da conta, porque aí a gente tinha um respaldo maior de falar: olha, nós estamos com você, você tem uma lei a seu favor. E isso não era só para a mulher
que o esposo, que o namorado não, era para a mãe que sofria do filho, era para as crianças, que tinha mulher e tinha menino e tinha tudo, né, Camarano? E a rede foi se ampliando aí, foi ajudando, foi intuitivo e a gente sabia que não podia trabalhar sozinho, porque uma força só não adianta, tem que ter uma união de forças, né? De pessoas que comungam do mesmo objetivo, da mesma missão. Eu não sabia que ia tomar essa proporção toda, eu desejava, né? A gente ansiava, porque para a gente isso era uma missão, sempre foi. E aí eu não tenho como dizer que não veio direto do trono de Deus. Foi ele. Que Deus capacita os escolhidos. Foi né? ele que inspirou Lucimar, que é uma mulher de fé. Foi ele que me inspirou, que eu também era uma mulher de fé e sou ainda. E quando a gente não via possibilidades nenhuma, a gente se agarrava na nossa fé e falava, vamos que vai dar certo. Então, assim, hoje é gratificante. Hoje eu tenho a sensação de que valeu muito a pena tudo que eu passei, tudo que ela passou, tudo Cada que a gente choro, né, viveu. que você Sim, citou aí, que seu marido muito ficava, em né, casa, noite sem incomodado, dormir. você não tinha o amparo, né, não tinha o Não, apoio, chorava. não, Era uma muitas vezes mulher a gente sem amparo, apanhava. É. ajudando outra sem amparo, A né? gente apanhava sem ser físico, É, né? Palavras, desmotivação, menos validação, desvalidação do nosso trabalho, desqualificação da gente por ser mulher, é. coronel, por ser praça. Mas tem também, eu sei muito bem o que é isso que você está falando, mas a gente nunca desiste, Nunca, nunca desiste. nunca. Porque também o Provide ou qualquer outro programa ou qualquer projeto que, assim, uns 20 anos atrás, que tivesse um objetivo de aproximar com a comunidade, a nossa própria corporação tinha resistência quanto a Muita. isso. Porque, assim, era uma visão de que só a viatura, o homem na rua, na viatura, e chegar e fazer o policiamento, como você fazia na rodoviária, Tinha que ser só policiamento ostensivo, operacional. só operacional. Uhum. Tanto é que a polícia comunitária, porque isso nada mais é a prevenção, a aproximação com a comunidade, está dentro da filosofia de Da polícia comunitária. foi quando De- veio o Edux com a Exatamente, filosofia de polícia comunitária, Mas né? houve muita resistência, principalmente para a Polícia Militar, que é uma instituição ostensiva, que as pessoas estavam acostumadas, você fala no cultural, mas as pessoas estavam acostumadas a ver a Polícia Militar de que forma? Ou no PO, ali a Sim. dupla, ou nas viaturas, fazendo policiamento. Isso era, né, a visão da própria sociedade. Então, aproximar, por isso essa dificuldade, aproximar da comunidade, fazendo esse trabalho de prevenção, você tem razão. Era Ser difícil praça, demais. ser mulher, a resistência interna, é mais ou menos semelhante à vinda ou ingresso da mulher na corporação, com todos os obstáculos. Exatamente. Mas a gente superou tudo isso, Sim, né? passou. Está superando. Muito bem. Agora eu gostaria que a Camarano falasse para a gente como está o Provide hoje, onde que ele está. Realmente essa rede funciona e eu sei que você se orgulha muito de hoje ter feito essa caminhada lá atrás, junto com a Lucimar. Gente, a Lucimar não está aqui por um problema de saúde, mas foi convidada. Mas a gente está fazendo aqui Ela está presente em espírito, né? exatamente. A Sempre. Lucimar, eu admiro muito a Lucimar. Uma Mas guerreira. eu queria que você falasse, né, para nós, público, né, da família PMDF, para a sociedade também, qual a importância do Provide, onde que ele está em todos os batalhões, e como é que hoje eu acho que é um dos carros-chefe da Polícia Militar. Sim, hoje o Provide está em todos os batalhões de área, a exceção é o 5º Batalhão, né? Que já estuda a implementação. Em todos os batalhões, a gente tem hoje pelo menos uma equipe, que é o que a portaria, né, 1174 prevê que tenha. O Provide hoje, ele é um policiamento instituído por lei. E isso, assim, eu sempre dizia que eu tinha 3 sonhos em relação ao Provide. Eu queria ver o Provide reconhecido como policiamento, queria ver ele em todas as unidades e queria ver ele regulamentado por lei. E Deus Conseguiu. me permitiu. É a lei, para o pessoal saber, né, 6.872 de 2021. Justamente. E, assim, isso
quando a gente pensa a gente só pode entender mesmo que foi um projeto assim de Deus, para quem acredita, porque assim, eu não me sentia nunca preparada para tamanha missão. Na realidade, a gente foi fazendo as coisas, né? Comprando uma briga aqui, entrando numa rota de conflito ali, ganhando aliados ali e convencendo pessoas aqui. E hoje, assim, é inevitável que as polícias vão ter que se reinventar para lidar com essa demanda. Porque o Provide hoje, ele é uma resposta especializada, mas a gente precisa e vai ter que enfrentar isso com as nossas respostas emergenciais, né? E quando eu falo a gente, são as polícias do Brasil inteiro. Então, assim, quando a gente fala de violência doméstica, a gente não está falando só de é muito difícil, porque as pessoas ainda confundem essa temática com questões ideológicas. Isso aqui, a violência doméstica para a Polícia Militar, ela é uma demanda, né? Ela é uma demanda. Olhar para essa questão da violência contra a mulher, isso me leva para um lugar diferente para a análise criminal. Peraí, a gente está acostumado a lidar com o crime no ambiente público. Eu estou falando do ambiente privado. Exatamente. Se eu botar 1 milhão de viatura na rua, Eu não vou será que conseguir isso vai atender. atender minha demanda? Então, o gestor não vai ter que olhar diferente para essa demanda? Então, assim, não é por acaso. Não é por acaso. Então, assim, homens morrem mais que mulheres? Sem dúvida. Mas os crimes em que os homens são mais vitimados são aqueles relacionados ao ambiente o quê? Público, né? Então, tudo isso vai fazer uma diferença. Então, essa leitura aqui para a Polícia Militar, ela necessariamente ela passa pela perspectiva técnica, operacional, tática. Então, esse enfrentamento, gente, quando eu vejo que essas meninas conseguiram perceber isso há tanto tempo, sabe? Eu acho isso, assim, maravilhoso, porque a gente ganha um espaço aqui para discutir de uma outra forma como que a gente vai lidar com essa demanda. Além do que a violência doméstica é um reflexo na vida não só da mulher que está sendo agredida, dos Obviamente que filhos, não. né? Sim. Os filhos crescem em uns lares assim, violentos, e aí eles podem ir pro crime, eles E podem ficar perpetua, né? revoltados, Vira um né? ciclo de violência, né? Eles Exatamente. reproduzem um comportamento aprendido. Isso. E a gente tem que pensar outra coisa. Imagina só. Eu me lembro que a gente, participando de um programa de governo que teve, que a Polícia Militar aplicou, né, o que foi o ressignificar, um dia eu perguntei assim, para a turma de uma forma geral, né, que a gente estava lecionando assim, de uns 400 policiais, eu falei assim, quando a mulher chama a viatura em casa, que ela fala assim, eu queria só dar um susto, na realidade, o que ela está dizendo? Aí vários falaram uma coisa. Aí um falou assim, ela quer que para aquela situação, ela está pedindo socorro. Eu falei, então, os senhores acabaram de entender. O que ela chama de susto, na realidade, ela quer o quê? Inibir a violência. Se o senhor foi naquele local e naquele momento o senhor conseguiu cessar a violência, o senhor pode ter exatamente naquele momento salvado uma vida. Então, o senhor não foi lá enxugar gelo, o senhor foi lá fazer o possível. E se salvou uma vida, já fez muito. Porque esse é o nosso grande objetivo. Então, é isso. A gente precisa ressignificar o tempo todo aonde que a violência doméstica está no contexto de atuação da Polícia Militar. E o Provide, ele veio a contribuir de uma forma inigualável. E sem falar que o Provide deu espaço para a Polícia Militar, assim, sem milindre nenhum, eu falo, porque participei de outros segmentos especializados dentro da Polícia Militar, trabalhei em outras áreas. A Polícia Militar abriu um espaço, o Provide abriu um espaço para a Polícia Militar ter um diálogo com a rede de enfrentamento, com o sistema de justiça, que eu nunca tinha visto antes. Robusto, né? Robusto. Portanto, que veio aí o nosso acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça, que acabou esse ano de ser renovado por mais 8 anos. E já, não sei, mas eu acho que já salvo engano, já li em algum lugar, que já está exportando para as outras unidades da federação. Esse ponto que a gente gostaria de saber e já volto para você. Uhum. E também a questão, como que
a polícia militar capacita quem vai trabalhar, ou todo mundo que vai para a rua, que vai para a viatura, tem uma noção. Salvo engano, já tem essa matéria no CFP, correto? Além disso, tem outros cursos, como ressignificar, que você falou aí, e aborda essa temática. Prepara o policial para estar na rua e atender, por exemplo, uma vítima de violência doméstica. Então, hoje todos os cursos iniciais, né, de carreira tem uma disciplina, que inclusive a chefe da cadeira é a Coronel Renata, que vai dimensionar, preparar o policial para estar atendendo essas ocorrências emergenciais de violência doméstica. Maravilha. Né, onde são discutidas várias temáticas, né, relacionadas às especificidades da violência contra a mulher. Além disso, aí para o Provid, inicialmente a gente quer o quê? Aqueles policiais que são voluntários e que possuam perfil, né? E aí todos os anos é promovido um curso, né, de Provid, onde ali eles vão ter matérias, né, aprofundadas para atender melhor essa temática. Eles vão ter matérias ali para aprofundar sobre as redes, sobre a atuação conjunta. Vai ter matérias de cunho operacional, né? Por exemplo, a gente tem o tiro, né, aplicado à atividade do Provid. E por quê? Gente, eu desconheço. Para mim, o ambiente mais difícil da gente operar é um ambiente em que a gente está confinado com diversas pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a natureza daquele conflito, mas que estão na iminência de um perigo. Então, a violência doméstica ela é uma violência extremamente sensível do ponto de vista da segurança. De atuação. De atuação policial, ela é extremamente sensível. Então, o curso do Provid, para além dessas disciplinas ligadas à normatização, às especificidades da violência, né, com os públicos envolvidos, vai ter essa parte operacional, inclusive o estágio, né? A gente faz um estágio operacional aí com esses policiais, atuando nas diversas áreas. E nesses cursos, tem gente de outras polícias? Justamente. Foi uma experiência muito interessante, né? Diversos estados da federação já encaminharam seus policiais para estar cursando aqui conosco. Esse último curso, vieram 4 policiais do Acre, o que eu achei, assim, maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Norte. Gente, o Norte Outra realidade. é uma outra realidade, são várias dificuldades, e aí, de território, aí as características, né? Mas já tivemos policiais que vieram de São Paulo, Maranhão, do Paraná. Você conheceu, né? A capitã lá do... Eu fui fazer uma aula inaugural e tinha Não é? outros E estados. assim... Só comprova a consolidação, né, do Provid e servir de modelo, né, na prevenção, né, no contexto da violência doméstica, que é uma coisa absurda em nosso país, né? A gente, né, vocês estão de parabéns, né? Vocês estão de parabéns pelo trabalho, pelo acreditar, por estar nessa caminhada, né, há tanto tempo, né? E hoje está realizada, né? Como você falou ali, né, as 3 coisas que você desejava. E ela até se emociona, né? Eu me emocionei, porque era tão pequeno, tão restrito, né? E a gente foi por conta própria, mas quando institucionalizou, antes de eu sair, em 2013, o atual comandante-geral, na época, me perguntou o que eu gostaria como reconhecimento por ter criado o Provid. E eu falei para ele, a única coisa que eu quero é que ele seja ampliado para todo o Distrito Federal. E ele virou e perguntou, você tem condições, junto com a sua equipe, de fazer um curso em 15 dias para 40 policiais, para a gente, né, ampliar o atendimento? Eu só olhei para essa moça. Mais um Falei, desafio. Missão "E aí, dada. vai me ajudar ou não vai?" E ela, com certeza, estava ela e o sargento Flávio, né? Juntos nessa hora, a gente vai junto com você até o final. Falei, então vamos. Muito E aí bem. a gente formou mais 40, né? E aí ele ampliou mais em, acho que 10 unidades antes de eu sair. Muito bem, meninas. Eu sei que a Fran tá doida para perguntar do livro, né? É, Mas antes do livro, vamos fazer uma pergunta aqui para as duas. Elas, né, se emocionam, emocionam a gente também.
Isso demonstra o amor que vocês têm pela nossa corporação, o compromisso, né? A vontade de assumir um projeto e ir até o fim, né? Como vocês hoje se sentem realizada com a magnitude do programa. Mas antes de falar do livro, né, da coisa boa que você está eternizando, contando, né, esse início, né, do projeto, Uhum. nós gostaríamos de perguntar o seguinte para as duas. Qual é a sensação de você atender uma família, especialmente uma mulher em violência doméstica, a família, o pai, o avô, como você falou, e você mudar essa realidade? Vocês lidaram com muitos exemplos disso, né? Poderia contar para a gente isso? Então, é uma sensação que a gente não consegue definir em palavra, né? Não. Sem se emocionar com as coisas que a gente viveu. Porque, como você disse, evitou ali, naquele Sim, atendimento, você evitou, por exemplo, um feminicídio, que nós vamos sim, perguntar daqui a pouco. sim. Eu posso até tomar a liberdade de falar um recente, que não foi do tempo que eu estava lá atrás, né? Hoje eu continuo atuando enquanto psicóloga e no meu consultório sempre eu recebo mulheres depressivas, com ideação suicida, com pânico, e eu atendi uma dessas no meu consultório. E ela não sabia o que fazer. Ela tinha um casamento abusivo de muitos anos, onde o homem era muito poderoso, e ela ficou com ele, veio do interior, bem timidazinha, né, e tal, e esse homem acabou com ela. E ela chegou muito mal no meu consultório, e eu trabalhei o empoderamento dessa mulher, a força dessa mulher, até eu conseguir falar sobre o Provide. Tive que abrir para ela quem eu era, e quando ela criou o vínculo de novo de confiança, a gente tem que ir devagarinho, não posso chegar chegando, né? Falei com ela do trabalho do Provide, que a equipe é aquela que acompanha do início até enquanto a pessoa se sente segura, né, Camarano? Leva para as redes de apoio, visita, faz tudo. Ela disse que não tinha encontrado, ela tentou ir em várias vezes na delegacia fazer registro, não foi bem atendida, não tinha pessoas preparadas para isso. Ela se sentiu pior ainda e veio pior ainda e teve mais retaliação desse marido. Aí eu falei: olha, se você quiser se posicionar diante dessa violência para se livrar, eu tô com você aqui na saúde mental e eu tô com você também junto com a Polícia Militar. Eu vou te apresentar uma equipe e pedir ajuda para Camarano. Camarano me indicou a equipe do 17º, Justamente. 17º, que acompanhou essa minha paciente no início do sofrimento dela até o final. Ela se livrou do abusador. Os filhos, ele tinha tomado tudo. Tinha empresas, quebrou empresas, botou no nome dela para prejudicá-la, enfim. E tomou as crianças. E humilhava muitas crianças, porque as crianças eram a cópia dessa mãe. E aí eu falei: não, você vai resgatar os seus filhos. Eu acionei até uma amiga do Conselho Tutelar para me ajudar também nessa época, que ajudou ela a tirar os filhos de volta para ficar com ela. Ela se fortaleceu, o Provide acompanhava, fazia visita, ia na delegacia junto e tal. E hoje ela casou de novo com uma pessoa que estende tapete vermelho para ela passar. Que E maravilha. cuida dos filhos dela, está estudando para concurso, já passou em É. 2 concursos. A autoestima lá é A como autoestima pessoa. melhorou. Ela tem uma nova vida Uma nova hoje. vida. Sim. Agora, Coronel, Deixa ela falar dela. fala. Ai, meu Deus, são tantos casos, né? Tem um caso que eu acho tão enigmático. A gente estava uma vez, um dia em uma ação social participando e a gente não estava não necessariamente como Provide, não. A gente estava lá no policiamento dessa ação, que era uma ação grande. Só que assim, um bom providiano não anda sem os seus folders debaixo do braço, né? E muito menos sem fazer a sua propaganda. E aí a gente conversando ali com as pessoas adultas, tinha uma criança num pula-pula. E aí ela veio, bem despretensiosamente, e me perguntou: tia, eu posso levar um papel desse? Eu logo pensei: meu Deus, será que essa criança está passando por alguma coisa? Só que naquela ação tinha picolé, tinha brinquedo. Quem era eu para competir, né? Com tantas coisas mais interessantes. Eu falei: pode sim. E botei, assim, vários telefones que ela pudesse acessar. Na segunda-feira, a escola ligou para a gente. E aí nós fomos fazer uma visita a essa escola.
essa criança falou para a diretora da escola sobre o que a gente fazia e contou sobre uma situação que uma coleguinha estava passando. E era uma situação de abuso sexual gravíssima, onde o abusador era o próprio pai. Que horror. E a gente conseguiu fazer uma intervenção nessa família. Esse abuso já estava se estendendo para outra irmã, né, que tinha por volta de 4 anos. A gente conseguiu gerenciar essa situação. A guarda dessas crianças ficou com a avó materna em São Paulo. Esses pais foram responsabilizados. E eu até hoje não sei o nome dessa menina, que eu só consigo chamar de Corajosa, né? Corajosa mesmo. Então, assim, Linda, né? eu fico pensando, meu Deus, Mudar essa realidade de sofrimento, de abuso, a gente não tá invisível, que às vezes eu falava, será que a gente tá aqui falando e as pessoas não estão ouvindo? Então, assim, sabe, uma criança, Alguém está escutando, né? alguém escutou e alguém sabe de alguém que precisa daquilo. Isso. Então, assim, essa menina, a forma dela ouvir o que ela sabia e a coragem que ela teve, eu lembro que a gente teve que acessar a mãe dessa criança, porque era muito difícil, a mãe dela não queria que ela falasse, porque ela tinha medo né, desses autores dessa violência se rebelar contra a família, causa... E ela tinha toda a razão. Então, a gente foi trabalhando ali de forma bem cuidadosa, sensível, sem expor. E assim, esse é de tantos casos. tantos outros nessa caminhada aí, que Nossa, semelhante, né? Que vocês semelhantes. mudaram vidas, mudaram realidade, salvaram vidas, né? Eu fico assim, pensando assim, Incontáveis casos, né? incontáveis. Mas eu digo que se a gente tiver salvado uma vida durante a carreira inteira, para mim já valeu a carreira. Muito bem, muito bem. Antes do livro, que ela vai perguntar do livro, nós vamos materializar, deixar para ela perguntar do livro. É importante que as pessoas saibam, né? O Provide, ele não funciona só quando a mulher, por exemplo, sofreu uma violência doméstica e a viatura chegou lá. Mas essa observação que no dia a dia, nas escolas, fala um pouco disso. Então, desde lá do início, a gente tem uma visão de que a gente precisa trabalhar a prevenção e se eu alcanço, por exemplo, uma escola que tem 50 crianças, são 50 famílias, dentro daquela família tem outras famílias e aí há uma multiplicação. Então, a gente sempre trabalhou com essa questão da prevenção em parceria com as escolas, com a comunidade, né, para atender essa necessidade. Só me volta a sua pergunta. Coronel. Porque assim, tem um tipo de prevenção, né? Essa primária, né? Uhum, De você, prevenção ali primária. por meio da escola, Sim. ou numa situação que ela estava numa ação social, Sim. ela identificar um problema grave. Aí Sim. vocês passam, como é que o Provide atua fazendo essas intervenções? Que é diferente de uma viatura ir lá, tá atendendo a Dona Maria ali, que tá Que ali já é o caso. que já é o caso de violência, mesmo que a Isso. viatura vai fazer um encaminhamento, vai compor mulher, enfim, tem um protocolo. Mas essa outra aí que ela falou, ela é super importante de observar as crianças, Sim. identificar e acompanhar essa família. Não é isso? Sim, a gente sempre fez esse trabalho, né, Camarano? Naquela época, a gente pensava sempre em ter alguém da equipe especialista, seja na área do direito, na área da educação, assistência social. A gente montou uma equipe de especialistas assim, né, que cada um tivesse sensibilidade nessa área e competência. Hoje, eles são treinados, podem até vir sem isso, que lá no Provide, né, tem aí os treinos, as disciplinas, enfim, que antes não tinha esse diferencial. Então, o policial do Provide, ele tem essa especialização, essa capacitação, essa sensibilidade de forma humana, acolher essa pessoa, ouvir essa pessoa, ter empatia com essa pessoa, criar esse vínculo de confiança a fim de que essa pessoa pense, tem solução para o meu caso, né? Que ele possa confiar e ajudar. Então, assim, esse trabalho de escuta
esse trabalho de observação, esse trabalho de chegar de mansinho, né? Que vocês faziam com a equipe bem Que a gente reduzida, mas fazia hoje existe uma rede, né? muito maior, Pessoas especializadas para muito fazer maior. essas intervenções. Mas Sim, lá no início eram vocês mesmos, que éramos ali a nós equipe mesmos. reduzida Éramos que, nós que mesmos. ia, por exemplo, fazer uma visita Sim. para ver se a pessoa estava cumprindo ali o regramento da Lei Maria da Penha, por exemplo, né? Na época era Lucimar ficava na parte administrativa, né? E eu era da equipe de rua. Quando aumentou muito, eu corri atrás da Camarano por ela ser psicóloga, porque com os atendimentos que eu fazia, eu percebi que tinha não só casos de perversos que maltratavam, mas de pessoas doentes, pessoas dependentes químicas, né? De várias ordens de saúde mental ou até comportamental. Então, eu precisei dessa ajuda e a gente viu essa necessidade. Tanto que hoje ainda tem aí os treinamentos, né, da psicologia para ajudar esses policiais que vêm e não sabem como fazer. Correto. Desse acolhimento, desse entendimento de que, olha, você precisa trabalhar com a prevenção e ajudar essa pessoa a entender que ela consegue. Ela é apoiada, ela é ajudada, ela vai dar conta, não Sim. é? Que ela não está desamparada. É uma polícia diferente, não é a polícia repressora, é a polícia preventiva, ostensiva também que faz esse trabalho. Não é só chegar lá na parte fim da coisa, né? Mas vamos prevenir que o crime aconteça. E muitas vezes a pessoa chega quando está quebrada, machucada, fisicamente. Sofreu violência porque está aqui no físico. Não, mas o mental já aconteceu há muito tempo, Já aconteceu há muito tempo, porque a violência psicológica, a moral, Isso. a financeira, né, que adoece milhares e milhares de mulheres, de crianças. Isso. A gente tem um caso que eu vou mencionar esse caso daquelas duas. A gente não vai contar quem são. Que adoeceu nossa equipe inteira, né? Adoeceu a É. equipe inteira. Duas adolescentes. Um adolescente tinha deficiência intelectual, sofria abuso sexual por parte do pai desde pequena. A Meu outra, Deus. mais nova que ela, a caçula, cuidava dela porque era mais topetuda, né, Camarano? Mas ela chegou até a gente também, ela era da comunidade e veio até a gente, sozinha, as duas meninas, pedir socorro. E a gente acolheu, ajudou, entramos nessa família de forma bem discreta, conversamos com o abusador. Estamos aqui para ajudar o senhor, porque sabemos que a sua filha está com problema na escola, alguma coisa do tipo, para ganhar a confiança dele, entrar para ajudar a resgatar essas meninas. Infelizmente, a mais nova falou: um dia eu vou crescer, vou ser policial e eu vou prender esse bandido, esse criminoso. O Olha. sonho dela aconteceu, o desejo. Ela cresceu, se tornou policial, mas infelizmente já estava muito doente. E ela cometeu autoextermínio. Oh, Deus. Mas ela conseguiu salvar a irmã através do Provide. A irmã saiu dessa coisa, né, da violência doméstica, da violência sexual. A mãe também. O pai foi punido dentro do que deveria ser, não é? Então a gente conseguiu atender essa família, mas foi uma família que marcou muito a gente, né, Camarano? E esse cuidado, né, para não adoecer junto é fundamental, né? Sim. Porque são heróis, heroínas, cuidando de famílias destroçadas, Sim. né? E não tem como ser humano e até como mulher que você falou, né, mais sensível, né, para esse tipo de policiamento. É uma luta, né? Vocês são, né, psicóloga, mas é uma luta para não levar isso para adoecer. cá, para não adoecer mentalmente sim. mesmo. De em cada, digamos assim, cada ganho mínimo que seja na vida de uma mulher ou de uma criança, de um adolescente que vocês ajudaram, isso é energia para É um continuar, né? desgaste de energia muito grande. Não é fácil, não. E eu- Mas a força que a gente tem do alto, né, Camarano, é o que nos sustenta, é o que nos Pilar fez, espiritual, né? o espiritual ajuda muito. Na própria psicologia a gente fala sobre isso, né? Psicologia positiva fala que quem tem espiritualidade, quem tem fé, acredita até nas doenças terminais que são curadas. A gente acredita na cura, a gente acredita na mudança, na transformação, mas precisa ter isso. E os policiais, eu quero até deixar esse alerta, né? Policiais, se cuidem, porque todo cuidador precisa ser cuidado.
Nós temos a CAB Saúde Mental, CAB Saúde Mental, né? uma estrutura ótima, Excelente, verdade. com psicólogos maravilhosos. E precisa E mesmo ser psiquiatra. cuidados, porque estão cuidando de pessoas e a carga é pesada. A carga emocional que carregam. Recentemente eu conheci uma moça, meu filho falou: Olha, mãe, ele é do bombeiro. Tava eu trabalhando na rua, atendendo um caso aí, o cara estava agressivo, batendo na mulher, chamei o pessoal da polícia e veio uma equipe do Provid, sabia? Aí eu falei que a minha mãe era mentora do Provid. Que orgulho, que lindo. orgulho. Aí ele convidou ela para o aniversário e ela teve lá. Nossa, essa moça ficou muito emocionada, eu esqueci o nome dela, mas ela muito feliz falando do Provid. Ela falou: infelizmente, tem 2 meses que eu saí do Provid, porque eu adoeci. Eu não dei conta, é muito sofrimento. Então, É, assim, tem que ter esse tem que ter esse cuidado, cuidado, buscar o se apoio cuidando dá também. certo. Agora, a sensação que a gente tem, né, camarada, de missão cumprida, Ah, não tem preço. não tem preço. E É. assim, a questão da saúde mental, ela é importante, né, em qualquer dimensão da atividade policial militar. A questão do Provid, ela tem uma particularidade, porque diferente de outros, né, de outras intervenções que a gente realiza na polícia, a gente acaba acompanhando as famílias por mais tempo, né? Então, essa sistematização, essa metodologia que a gente tem mais ligação com a família, a gente fica sabendo. Eu digo, sempre tem uma vítima que é a porta de entrada, mas quando a gente entra ali, a gente vai descobrindo uma série de coisas, né? E aí, eu sempre gosto de dizer para os nossos policiais, né? Quando eu estou dando instrução para eles, eu falo assim, gente, olha, a gente tem que ter uma clareza. A gente só pode o que pode. E às vezes a gente acha que pode pouco. Mas imagina, para quem tá com fome, com sede, quem tá morrendo afogado, você joga uma boia, se a pessoa tem um fôlego para se segurar, você tá fazendo muita coisa. E às vezes o que a gente pode fazer é isso. A gente sempre quer o felizes para sempre. Mas a gente não compete só com aquela realidade imediata. A gente compete com a história de vida dessa pessoa, com os recursos que essa pessoa tem, né? Com todos os valores, crenças, né? Com toda a questão de como ela vai enfrentar isso dentro da rede. Então, assim, que não é fácil. Então, eu falo assim, qualquer avanço que a gente tem que entender que isso é muito. Porque o felizes para sempre nem raramente vai existir, mas isso não depende, isso não quer dizer que nós fracassamos a nossa atuação. Isso quer dizer que a nossa atuação, ela tem um limite, inclusive o limite que se esbarra muitas vezes na capacidade do outro ou na autonomia, liberdade, né? na liberdade que o outro tem de entender que aquele momento não é o momento dele romper com essa situação, né? Então, Com assim, certeza. a gente tem famílias com diversas características. A gente fala está falando aqui de famílias que estão em vulnerabilidade econômica, que tem... Mas a violência contra a mulher, ela também acontece em outras classes sociais, Não, né? a violência doméstica, ela é a violência mais democrática que existe, Não né? existe uma classe definida, né? Não. Mas é Alcança claro que a todos. gente vai perceber um número maior justamente nas mais, famílias é, mais vulneráveis, vulneráveis. né? Mas sabia que eu até falei com a Gi, o dia que a gente estava conversando para pautar essa entrevista agora, eu até falei isso para ela, que naquele dia, coincidentemente, a minha vizinha, eu já tinha ouvido gritos e coisas assim, mas aquela coisa, né? Ela não abriu, como é que eu faço, não. E aí, de repente, ela sabe que a minha filha tá entrando na polícia, ela me mandou uma mensagem e falou assim, Francine, por favor, como é que eu faço para conseguir uma medida protetiva? Olha aí. A gente está falando de uma mulher de classe média Uhum. que não sabia como agir, né? E aí eu conversei com ela, não sei o quê, e uma situação... E aí, isso que a gente tá falando dos felizes para sempre. Ela, ai, mas eu já tô com ele há tanto tempo, tal, nanã. Eu falei, meu bem, você precisa escolher por você. Semana passada, ela, graças a Deus, optou por ela. Aí, quando eu tava chegando em casa do trabalho, ela me encontrou e falou, tô indo embora. Aí eu falei... Como uma atitude, né? Sim, Então, uma atitude. precisa. Meninas, Então, assim, é importante, né? vamos lá. Estamos terminando já a nossa conversa, bem produtiva. E nós vamos terminar com coisa boa, que é o livro. Mas antes eu quero perguntar aqui para a Camarana, que ela continua na ativa e é uma referência para nós. E desde já parabenizo. Você nos orgulha muito com seu trabalho, com essa referência, né, de uma profissional tão brilhante quanto você.
Mas não deixaria de perguntar, e eu fiz até essa pergunta para a Coronel Renata. Brasília, nós somos uma cidade segura, né? Bem segura, a segunda, né, em termos de segurança do Brasil. Nós temos vários projetos de sucesso. O Provide é um deles, é um tipo de policiamento orientado à violência doméstica e familiar. E com toda essa trajetória que começou com você e com a Lucimar, né? Consolidado, você tinha 3 sonhos realizados, né? De hoje ser realmente uma referência, um carro-chefe da Polícia Militar. Eu posso dizer que nós, enquanto corporação, trabalhamos de forma muito integrada com os outros segmentos da segurança pública. Nós, de fato e de direito, temos uma rede de proteção, correto? Comparando hoje, né? Tudo que a gente tem, como lá no início, mais intuitivo. E a realidade do Brasil, ela assusta na questão do feminicídio. Então, se eu pegar uma estatística, eu li agora até uma publicação do Major, acho que é Márcio Gomes, esqueci o nome dele aqui, acho que ele trabalha na Senasp. Eu fiquei assustada com o número de feminicídio no Brasil, que, analisando ano a ano, por exemplo, 2025, está lá em cima o número de feminicídio. E a minha pergunta é, nós somos uma das melhores polícias, com tudo isso que eu falei, integrado, rede de apoio. Por que que o feminicídio ainda no Distrito Federal é tão elevado? Então, a gente tem uma metodologia um pouco diferente aqui no Distrito Federal. Não são todas as unidades da federação que atuam dessa maneira. Desde 2015, né, com a lei do feminicídio, foi feita uma série histórica. Então, todos os crimes, todas as mortes violentas de mulheres, quando dão entrada, elas dão como feminicídio. Aí, no curso da investigação, né, do processo, vai se verificando se caso não for feminicídio, então ela é desqualificada, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Que a gente tem um número fidedigno dos números de feminicídio. Em outras unidades da federação, esses números podem estar sendo subnotificados, uma vez que dão entrada como homicídio, né? Enfim, ou até outras naturezas, e aí isso acaba que se perde o dado concreto. Entendi. E isso vai impactar diretamente na construção de política pública para o enfrentamento da violência contra a mulher. Então, assim, aqui no Distrito Federal, a gente está fazendo, assim, muito bem esse dever de casa. Então, assim, colocar o indicador no lugar que ele deve estar nos dar condições de operar melhor sobre essas causas, sobre essas consequências. Eu poderia até interpretar que, devido a essa robustez do programa consolidado, essa rede de apoio, as mulheres elas estão procurando mais a polícia militar ou essa rede, dando esse grito que a vizinha dela, né, deu. E isso não é uma realidade de outros estados aí que são grandes, que às vezes não sabem nem a diferença do homicídio e feminicídio, por exemplo. Ah, com certeza, né? Desinformação, né, Camarana? Nossa, Acesso. acesso à informação, o esclarecimento, o acesso às redes mesmo, né? e acesso continuado. O que acontece? Por exemplo, eu sou mineira, então se a gente vê assim, Minas Gerais tem mais de 800 municípios. Então, assim, obviamente isso não vai chegar ali na capital e metropolitana como chega ali nos interiores, Sim. né? E aí tem toda aquela questão além cultural, a questão de crenças, que ali o Estado não consegue acessar essas pessoas para trabalhar. Agora, uma coisa que é muito importante, a informação, ela é uma condição para mudança, mas ela por si só, ela não gera mudança. Olha que coisa. É preciso mais. É preciso mais. É preciso insistência, é preciso a responsabilização, Repetição. repetição. Resiliência mesmo, né? Resiliência. De não, por exemplo, desistir de uma dificuldade como você teve. E a Lucimar, e você também. Sim. Não desistir, procurar sempre trabalhar com esses mecanismos em conjunto, porque quantas pessoas nós conhecemos que têm acesso à informação,
que são, por exemplo, policiais militares, operadores do direito, professores que estão na condição de ofensores. Não é por desconhecimento. Então, além da Ou na informação, condição de ofendidos. ou na condição de ofendidos, né? Vários. Então, assim, o que a gente precisa é trabalhar para além do âmbito da segurança. Aí, por isso, sim, mais uma vez, a necessidade da gente estar... Conscientização. A conscientização, eu acho muito bacana aqui no DF, porque a gente tem uma coisa que é um programa da Aliança Protetiva, que envolve as lideranças religiosas, né? A gente teve essa iniciativa gigantesca que foi o Ressignificar para todas as forças de segurança. A gente tem Provide, a gente tem o policiamento ordinário, que faz aquele trabalho de esclarecimento, né? Então, assim, eu acho que o DF ele está assim, em um lugar de... É exemplo para outros Pra- e em crescimento, num projeto maravilhoso, num tipo de policiamento que é sucesso. E eu acho que a gente tem que pagar essa conta, a senhora sabe por quê? Eu costumo brincar, falar assim, com todas as dificuldades, o Distrito Federal é a Suíça, Sim. Uhum. né? O nosso Comparando território... com a realidade brasileira. É O nosso verdade. território é pequeno, então tudo que for pilotar é muito mais fácil a gente Sim. conseguir aqui. Então, eu acho o acesso aos setores políticos, aos setores de implementação de política pública, é tudo. O nosso território é curto. é. Por isso que tem que servir de modelo mesmo para as Tem que outras servir de unidades da modelo. federação. Muito bem, meninas, estamos terminando. Temos ali mais de 1 hora já de programa. Esse passou Vamos. rápido. Eu vou pedir para as duas deixarem mensagem, mas eu queria falar. A Fran vai perguntar de uma coisa boa, né? É. Toda essa experiência. Agora nós vamos ter em breve aí já para contar toda a história do Provide, né, Fran? Vai ter um registro, então. Vai. Eu quero saber como que foi que você surgiu, como é que surgiu essa ideia de você fazer esse livro? Então, primeiro, o meu filho, ele sempre foi muito fã do Provide. Inclusive, ele até foi voluntário dando aula lá também quando ele estava na faculdade. E ele sempre falou assim: mãe, você tem tanta coisa boa aí dentro da sua cabeça, vai ficar com ela só para você, não vai contar para todo mundo? E se um dia, né, você não estiver mais aqui? Bem assim que ele me falou, me deu um choque de Como é realidade. que vai eternizar tudo isso, né? Por que você não escreve um livro? Eu falei, é mesmo, né? Aí deu aquela aquecidinha, né? Mas daí eu fiquei pensando, aí eu não tinha tempo e outras expectativas, até o dia em que minha parceira ficou um pouquinho adoecida. E eu Lucimar. foi. Ela teve um AVC, ela disse que não tem problema falar sobre isso, né? E teve aneurisma na cabeça também. E ela perdeu algumas memórias. E aí, quando ela me falou isso, eu falei: eita, e se acontecer comigo? Porque todo mundo é suscetível, né? Sim. Eu falei: e se acontecer comigo? Porque sempre quando tem cursos, né, Camarano, me chama para falar sobre a origem do Provide, a aula inaugural fala sobre a origem do Provide, a Coronel Renata também me chamou para falar agora, né, no depoimento de 10 anos do Provide, porque quem conhece de onde começou, eu e Lucimar. Eu falei: Lu, e agora, né? Como vai ser? Aí eu comecei a ficar animada com essa ideia do livro. Aí encontrei a Sargento Flávia um dia. Estava saindo do consultório, a Sargento Flávia chegou. Ela é atuante lá no 8º Batalhão, no 10º Batalhão. Ô, Coimbra, por favor, não deixa a nossa história morrer, não. Precisa falar alguma coisa. Eu falei: eu tô com ideia aqui, Flávia, estou querendo fazer um livro. Eu acho que eu vou começar a escrever. Escreve mesmo, porque só você e a Sargento Lucimar que sabe dessa história. Foi daí que surgiu a ideia do livro. Que maravilha. E eu comecei a escrever, fui empolgando, e as memórias boas chegando, e as memórias afetivas, né? E lembrando tudo de aquilo. Então, e eu passava a noite escrevendo. Acordei de madrugada um dia com o título, plim! Iluminação, de novo, a intuição, né? Sempre nos acompanha. Certa noite eu acordei e, olha, o nome é Nasci para Fazer a Diferença. Ai, que lindo. Aí eu falei: meu Deus, é mesmo, o Provide nasceu para fazer a diferença. Nós, policiais militares, que somos, né, capacitados para agir, para intervir, para ajudar as pessoas, nós nascemos para fazer a diferença. E aí eu peguei e falei: vai ser, eu nasci para fazer a diferença. E aí E está prontinho o livro tá agora. prontinho, tá Ó, prontinho. Já tem data de lançamento?
Então, 20 de janeiro? Vamos 20 ver. de janeiro, né? É. 20 de janeiro, né? A data provável do lançamento. O livro já está prontinho, já levei até a boneca do livro lá para o evento. E tá um livro assim muito impactante. Tem ali os desafios, as estratégias, né? Tudo que a gente viveu ali. Tem depoimento de pessoas assistidas pelo Provide, tem depoimento de pessoas que foram ajudadas, até os que não tinham letramento na época e vivia discriminado, tem depoimento também, né? Tem o depoimento da minha saída, é isso que eu acabei de contar aqui, né? De ampliar para várias unidades. Tem essa minha parceira de uma vida, né? Quando eu saí, ela falou: e aí, como vai ser? Eu falei: você vai ficar no meu lugar. Vai continuar. Lucimar saiu, diz: e agora? Eu falei: eu vou atrás de alguém me ajudar. Camarano veio. A gente preparou. Quando eu saí, falei: Camarano, ela veio com a missão, né? O coração dela ardia, o mesmo que ardia no meu, o mesmo que ardia no da Lucimar. Eu falei: pronto, é ela que vai ficar. Então, até virar o projeto de lei, a gente começou junto essa briga, essa organização, dar forma para o Edux, para virar o Provide. E quando eu saí, em 2013, né? Final de 2014, 2015, ela me liga para me dar a notícia que virou projeto de lei. Aí eu falei: legal. pronto, agora fechou com chave de ouro. Muito bem. E é sempre bom a gente perceber que, como eu falei lá no início, né? Às vezes a gente deixa de registrar. Aí eu cito a história da polícia feminina. A gente não tem nada escrito, né? Então, Muitas mulheres que entram hoje no CFP não sabe. acha que é desse jeito. Entra, sabe presta o como foi lá. concurso, entra lá, faz o concurso junto com, né, o curso, né, de Isso, formação né? junto com o homem e assim, foi uma luta, né, para a gente Foi. chegar nesse nível aí. Foi. Até de, né, você foi ainda Eu fui separado, mas o igual. dela já começou junto, mas não era o quadro ainda não era separado. O quadro não era fazer o curso junto. Isso, mas né? o quadro era distinto, O era. quadro era exatamente. Bom, mas a gente fica feliz, né? Enquanto nós aqui da CAB já parabenizamos, vamos parabenizar mais ainda, né? No dia do lançamento do livro. Eu só tenho que A agradecer CAB é uma esse parceira desse apoio. projeto. A CAB vai, quando você trouxe a ideia, nós discutimos em conselho. E é um programa tão especial, né? Que os conselheiros não vamos ajudar. Vamos ajudar nesse sonho dela de publicar o livro. E em breve, né? Você vai nos convidar para esse evento. Já vai estão passar- convidadíssimos, são convidar os o pessoal, primeiros, vai né? ser um grande evento. Sim. Vamos estar ali juntos, né? CAB Sim. patrocinando este livro. E para finalizar, eu gostaria de agradecer, né, Fran? Agradecer aqui esta conversa bem informal, mas que nos orgulha, né? Duas grandes mulheres, duas grandes policiais. De parabenizar, né, Coronel? Exatamente, que tem essa Obrigada. trajetória no Provide, que é um projeto que começou lá com todas as dificuldades, bem intuitivo, e hoje ter essa grandeza que é para a Polícia Militar. Sim. Né? E mesmo a gente estando na reserva, né, ela não, ainda está na ativa. Sim. A gente acompanha cada projeto, torce, né, Sim. para que tudo dê certo. Crescimento, sucesso. Sucesso. Né? E eu, como presidente da CAB, eu estou sempre olhando, tendo esse olhar, né, de acolher, de poder ajudar e de ficar feliz, né, como policial, de ver que vocês são exemplos, né, nos dão orgulho, ser pela trajetória e você continua, né, nessa jornada aí por mais alguns anos. Então, eu só tenho como pioneira da Polícia Militar agradecer a vocês pelo profissionalismo, pelo compromisso, por amor à Polícia Militar e por amor a toda a sociedade, porque o que vocês fizeram e fazem é esse amor, né, da sensibilidade, do compromisso, né, que nós mulheres, né, sem querer competir com os homens, a gente sai na frente na questão da sensibilidade, do acolher, do enxergar que é preciso fazer alguma coisa, né? Nascer para ser diferente. E eu amei essa farda, viu, Coronel? E ter sentido. Amei essa farda. Mas vou terminar, então, parabenizando as duas. Foi uma honra para mim, para conversar com vocês. E pedir que você deixe uma mensagem
E você também, deixa uma mensagem aí para a família PMDF, para a sociedade, a respeito de tudo isso que a gente conversou aqui. Uhum. Nossa, primeiro, assim, eu quero devolver a gratidão, né? Se hoje nós estamos aqui, é porque existiram mulheres corajosas que aceitaram o desafio e que eu entendo que não deve ter sido nem um pouco pequenos, né? Se hoje a gente já vê algumas dificuldades, eu imagino, né, o que as senhoras devem ter passado, mas olha o tamanho do espaço conquistado, né? Eu acho que agora a gente precisa consolidar e dizer assim, olha, a gente é merecedora disso porque a gente tem competência para isso. E assim, muito nos honra, tá? É, ter a possibilidade de reencontrar pessoas assim com tanta garra, com tanta determinação e competência. Porque, assim, a gente pode querer muito, mas se a gente não tiver competência, se a gente não sentar, se a gente não estudar, se a gente não se dedicar, não vai. Só o querer sozinho não faz, né? Verdade. Então, muito obrigada, Coronel Coimbras, tá? Vocês são mulheres, assim, que me inspiram, sabe? Essa trajetória, assim. Eu espero que eu tenha força para inspirar outras pessoas. Eu sempre digo para as minhas equipes, assim, né? Por todos os policiais do Provide, eu falo assim, olha, eu sempre vou levar um pouco dos senhores comigo e aonde eu tiver um providiano, eu vou estar ali. E não esqueçam dessa missão, que apesar de árdua, dura, ela é nobre. E ela é divina, e ela é impagável. Uhum. Muito bem. E assim, para todas aquelas mulheres que hoje se encontram numa situação de vulnerabilidade, de sofrimento, não é fácil, né? Romper com o ciclo não é fácil, recomeçar não é fácil. Quem disse que tudo ia ser fácil, né? A gente sabe, entrar no sistema de justiça, enfrentar a polícia, né, delegacia, a gente não está habituado com isso, é uma via crucis, mas tem vida após isso. E vale muito a pena tentar, né? E quando a gente pensa em uma mão como é a mão do Estado por meio do Provide, a gente tem visto muitas histórias de sucesso. Então é possível. E assim, eu não podia deixar de, eu ouvi esses dias que a gratidão não prescreve, né? Eu achei muito bacana isso. E tem duas pessoas aqui que foram muito importantes, várias, todos eles são muito importantes, mas eu digo em um processo de virada de chave, que foi para essa consolidação de lei e esse acordo com o judiciário que nós fizemos, que foi o sargento Flávio, hoje na reserva remunerada, e o tenente Gemael. Olha, quantas vezes eu falei para esses meninos, os senhores querem ficar presos comigo ou semigo? E eles, nós estamos juntos, nós vamos conseguir, porque a gente não consegue parar. Então, assim, e é isso, eu quero que essas equipes tenham isso no coração, não parem. Quando se vê diante de um obstáculo, pense no resultado final. Pense na vida salva, pense na qualidade de vida melhor, pense no dano reparado, às vezes naquilo que é possível. O possível, às vezes, é muita coisa, gente. Porque nós lidamos com pessoas que, às vezes, não têm um mínimo. E esses homens que hoje se apresentam a essas portas, a essas mulheres, muitas vezes, eles são os primeiros homens, as primeiras figuras masculinas, o nosso policial, quando ele se apresenta, a imagem de um homem saudável que essa mulher vai ter contato. Então, os senhores têm um papel importantíssimo, né? De conscientização e de reflexão sobre o que, de fato, é o papel masculino. Então, assim, meu agradecimento aqui a todas essas equipes que, com todas as dificuldades, estão lá todos os dias arriscando as suas vidas. Muito bem. E você, qual a sua mensagem aí para o nosso público? Eu vou pegar esse gancho da Camarano e dizer, né, a todo policial militar que o Provide, ele transforma a vida de quem está sofrendo,
de quem já sofreu, de quem está vivendo em silêncio. Ele transforma a vida de quem está na rua e de quem está em casa. Ele transforma quando você sai para trabalhar, quando você ajuda pessoas, quando você resgata pessoas. E essa reflexão, essa autorreflexão também alcança você e faz mudança na sua família. Então, assim, pense do seu papel, da sua importância, não desista. Isso é uma missão. Primeiro, policial militar, detentor do poder e da justiça, mas, acima de tudo, de um ser humano intitulado por Deus, trabalhar da sua competência para ajudar a salvar outras vidas. E você, mulher, homem, criança, quando vê um policial militar, veja que ali tem uma pessoa que vai te ajudar, que você pode ser cuidado. Não se cale por medo de achar que a polícia só veio para te repreender, para te punir, mas ela veio para te ajudar, para cuidar de você. Existe aqui também, policial, na CAB, a saúde mental, que pode te ajudar, que não vai te rotular, não se preocupe com isso. Estou falando aqui porque eu conheço muitos policiais também que sofrem e não buscam ajuda, para não mostrar fraqueza. Fraqueza não é isso, não. Isso é ato de coragem. Dizer que precisa de ajuda para continuar ajudando é um ato de coragem. Eu deixo essa mensagem para você, deixo essa mensagem de possibilidade de mudança, de transformação de vida e que vocês podem ser ajudados, tá bom? Então fica aqui o meu abraço, meu agradecimento a todos os providianos, a todos os policiais que desejam conhecer e fazer parte desse trabalho. Entenda que é uma missão e que você vai ser abençoado como nós fomos e estamos sendo. Eu hoje na reserva estou colhendo aí, né, a honra que eu tanto desejei. A primeira honra foi ajudar famílias. A segunda honra é dizer, olha, mesmo sendo mulher, nós somos capazes de fazer diferença. Mesmo sendo a parte mais frágil, né, como diz, que eu não concordo, né, a mulher é um sexo muito forte. Não é? A gente é capaz de muita coisa. Então, mulher que sofre, mulher que pode ajudar quem sofre, né? Se sinta acolhida, abraçada e nunca se cale diante de qualquer tipo de violência, seja física, verbal, moral, sexual, qualquer violência. Você pode falar, você não tem culpa, você não merece, você merece ser feliz, ser amada e ser cuidada. E aqui no CABcast a gente dá voz a essas mulheres poderosas, né? Poderosas, guerreiras, e que tudo que vocês falaram aqui a gente pode, né, alcançar muitas mulheres, né? Muitos homens, muita gente da sociedade para que realmente enxerguem que há uma saída para a violência doméstica. Sim. Estamos honradas em recebê-la. Vamos colocar a mão aqui, todas aqui? Eu agradeço muito. Muito obrigada, menina. E parabéns, parabéns, parabéns mesmo por tudo que vocês fazem. Obrigada. Obrigada.